Muito bem, pessoal. Vamos com a segunda etapa aqui da construção do aplicativo de cálculo dos juros, né, com montante. Então, vamos para a programação. Vamos clicar em blocos. Percebem que a tela está vazia. O que nós pretendemos fazer? Uma articulação entre essa tela e os blocos que compõem essa tela. Tá? Então, veja bem, ó, lembrando de novo. Sabem que essa parte aqui de limpar... Opa, eu fiz isso de novo, era fechar. Bom, essa parte aqui de aplicativo de limpar as telas, de limpar as caixas de texto, é trivial, é a mesma e nem vou fazer aqui. Eu vou me ater mesmo a explicar como é que os senhores vão organizar tudo isso aqui com dois novos tipos de bloco, que são os blocos de lógica, né? Com lógica e com formatar número decimal. Então vamos lá. Então veja bem, quando for clicado no botão calcular, né? Então eu tenho que fazer isso aqui, ó, calcular. Quando clicar no botão calcular, o que vai acontecer? Ó? Vai acontecer alguma coisa. Quando você clica, você pretende dizer o seguinte, ó, eu quero encontrar o montante. Então isso aqui tem que estar preenchido e relacionado por uma fórmula, tá? Mas ele vai ajustar quem? Vai ajustar o montante. Então o resultado vai sair no montante, ó. Eu venho aqui embaixo, clico na caixa de texto. Importante lembrar que a caixa de texto ela pode ser editada quando você for calcular o capital, a taxa ou o tempo. E aí no montante eu vou colocar, ó, ajustar montante na forma de texto, né? Vocês perceberam? Só que é o seguinte, ó, veja bem. Só que antes de você ajustar, você precisa dizer que ele só vai ajustar quando for vazio. Quando, no caso, o montante, a caixa do montante estiver vazia. Porque se ela estiver vazia, então o capital, a taxa e o tempo vai estar preenchido. E para que isso se organize como um corpo, você precisa utilizar, né, relações lógicas, né? Lógicas proposicionais. Então, vem aqui, ó. Se, então, se não. Se, então, se não. Se, então, se não. Tá? Perceba, ó. Se, então. Se, então, se, então. Se, então, se, então. Então, é isso que eu vou utilizar, ó. Tá? Então, vamos aqui, ó. Vamos colocar aqui dentro, certo? E aí, ó, vou ajustar. Ó. Se, eu estou falando de quem? Do montante. Vou colocar aqui, ó. É vazio? Quem que é vazio? Claro que eu estou falando da caixa de texto montante. Se essa caixa de texto montante estiver vazia, o montante, a caixa de texto vazia, a mesma caixa de texto montante, ela vai se ajustar a uma fórmula. Certo? Qual é a fórmula? Vamos lá. A fórmula é, claro que é uma multiplicação, né? De quem? Ó, perceba que ainda vou botar a questão do decimal aqui, ó. Certo? Ó, tem o decimal, o número de casas, mas eu vou dizer que o texto vai ser quem? O capital multiplicado por alguma coisa. Por isso que eu selecionei aqui, ó, a multiplicação. Então eu venho aqui, ó, na caixa de texto capital, pegar o texto fechado, capital texto fechado para colocar aqui. Perceba o seguinte, que aqui é como se fosse um parêntese. O capital ele vai estar multiplicado por alguém, tá? Por alguém que aí o Joelson pediu para a gente já colocar na forma decimal direta. Então, nem preciso colocar o 100. Então, ele vai multiplicar por, né? Então, eu vou ter uma soma, né? De quem? Do 1 mais, né, a taxa. Tá? É o produto. Oi? I vezes T. Depois desse 1 é I vezes T, né? Não, é 1 mais, né? No caso, não, mas é porque eu estou colocando aqui, na verdade, tá certo.
É porque essa que eu fiz aqui é para juro composto, elevado, verdade. Obrigado, hein? É porque eu estou confundindo as bolas aqui. Isso. Tá. É o 1 Lúcio mais, falando. perfeito. Eu estava aqui com um sentido longe. Então aqui vai ficar Isso. Isso aí. isso, I né? vezes T. Então aqui eu vou ter a taxa e aqui eu terei o tempo. Eu nunca, Gelson, obrigado. Eu nunca lembrei que a gente teria Taxa aqui texto, né? que no caso está se tratando de uma outra, tá? Então tá aqui, ó. Pronto. Aqui eu já encontro o meu montante, né? Certinho? Perceba que esse é diferente. O taxa faltou o texto lá, tá cor de fundo. Tá, beleza. Pronto, beleza. Então perceba que aqui eu estou lidando com juros simples, não é isso, Gelson? Esse outro aqui está nos juros Juro sim. compostos, por causa da potência. Beleza. Isso. Tá, inclusive Apesar lá. de que a juros simples lá, né? O título Porque do blocos, né? foi o primeiro que eu fiz lá. E aí acabei Ah, tá, ajustando. entendi. Eu fiz ela como juros simples e depois mudei e nunca mais mexi, né? Então veja Ah, tá, bem, entendi. tá bom? Então veja bem, ó. Dessa maneira aqui, eu vou colocar o montante, né? Eu poderia colocar direto. Só que se der um número muito extenso após as casas decimais, vai gerar um certo desconforto na tela. Ele vai criar uma segunda linha, enfim, né? Então, o que acontece? É prudente você formatar número decimal. E como você está vendo que o bloco é azul aqui, é porque ele se trata de um bloco de matemática. Ó. Tá? Você vem aqui, ó. Formatar decimal número, né? Às vezes muda a ordem. Então eu vou colocar aqui, ó, formatar decimal número, tá aqui. Só que eu posso estabelecer o número de casas. Podem ser 2 casas, podem ser 3 casas, tá? Pronto. Não tem segredo. Aqui é só a relação que você precisa fazer entre, né, cada uma das variáveis aí colocadas, tá? Então veja bem, ó. O que eu vou fazer aqui? Se não se, ó, presta atenção. Se não se, só tem um detalhe também que eu peguei o bloco errado. Perceba que ele fecha no se não se então. Eu também, ó, bem que ele fecha no se não. Então eu vou pegar o se não se, perdão, deixa eu ver aqui. Se então, é bem aqui, ó. Vou colocar Sim, então, né? se então, aí vou Ah, acrescentar bacana. um se não se, tá? Que ele fecha sempre aqui com o então, não é com o se não, tá? Deixa só eu tirar aqui porque eu percebi também depois. Certo? Eu vou tirar esse bloco, senão vai gerar erro. E vou colocar esse. Eles 4 fechadinhos. Pronto, beleza? Então, ó, quando eu quiser acrescentar outro, eu venho aqui, ó. Pronto. Mais um, né? Vou colocar mais um, ó. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu posso simplesmente duplicar. Do montante agora eu vou trabalhar com quem? O capital. Professor, o senhor está duplicando esse se não se, é isso? Não, se não, se não. O se não, se, Não, se eu não, se aumentei então, o senhor aqui, ó. o senhor aumenta como? Aqui, ó, clicando na caixinha, ó. Na engrenagem, Na né? engrenagem, é. Aí, ó, você tira e coloca, ó. Entendeu? Ah, tá, ok. Tá bom? Então, veja bem, eu estou duplicando o E vazio, ó. O E vazio com todo o contexto. Para não precisar pegar tudo de novo. Aí, no montante, eu venho para capital. E quem é que eu vou, Joelson, que eu vou implementar aqui embaixo, ó. Implementar a fórmula do capital. E vou retirar Capital, né? toda essa parte aqui, ó. Perceba que se eu tenho capital, eu vou relacionar agora o montante com taxa com tempo, né? Então veja bem, ó, por que não vai causar uma certa dificuldade aqui, porque nós temos que isolar agora o capital com aquela formulazinha, né? O montante é o capital vezes 1 mais tempo vezes a taxa, correto? Então, como ficaria para eu encontrar o capital? Ficaria o montante dividido por 1 mais IT, correto? Para achar o capital.
Então, o que que acontece? Né? Não é isso? Então, eu não tenho mais uma multiplicação. Agora, eu tenho uma divisão, tá? Tem uma divisão de quem? Do montante, né? Então, eu vou lá na caixa do montante. Montante, texto. Vou encaixar aqui. Tá? Então, bom, aqui embaixo no denominador, perceba que sendo o montante igual a capital vezes 1 mais tempo vezes taxa, esse 1 mais tempo vezes taxa, ele vem para o denominador. Então, você pode até, de alguma forma, duplicar isso aqui, ó, e trazer ele para o denominador. Certo? Dúvidas? No questions. Pronto. Então, aí fechou pela formulazinha do montante, tá? E aí você quer também, caso você queira... Deixa eu ver aqui o tempo, só um instante. Deixa eu ver aqui o tempo. 11 minutos, dá tempo. Então, se você quer agora encontrar a taxa ou o tempo em função dos demais variáveis, vai lá, ó, duplica. Aqui vem para a taxa, né? E aí, o que, que você vai fazer? Também eu posso duplicar isso aqui e ver como a fórmula vai ficar, ó. Certo? Sabendo que isso aqui vai mudar tudo, né? Então, se você tem um montante igual a capital vezes 1 mais I vezes taxa, para você encontrar a taxa, primeiro você leva, né? Você leva o montante para dividir o capital. Aliás, o capital para dividir o montante. Passa o 1 subtraindo e divide tudo por quem? No caso, nós isolamos quem? Nós isolamos Vai ficar a taxa, né? taxa. Então, nós vamos passar o tempo, certo? Vai ficar montante menos capital dividido pelo produto de taxa por capital novamente. Isso, exatamente, exatamente. Capital, montante menos 1, capital vezes taxa. Vezes tempo, na verdade. Vezes tempo, certo? Então, vai ficar aqui. Se nós estamos encontrando a taxa. Então, vai ficar dividido pelo tempo. Tá? Tá. Tá certo? É porque eu acabei juntando as frações, tirando esse 1 daí da história, deixando só variáveis mesmo. Tá. Então, diz aí para mim como ficou. Montante menos capital. Pronto. Dividido pelo tempo vezes capital. Tá, então eu vou lá na matemática. Montante menos capital. Deixa eu ver aqui, cadê o capital? Vou pegar isso aqui e vou mudar. Dividido por... tempo vezes capital. Certo. Então eu duplico. Beleza. Certinho? Isso. Tá. Então, para finalizar, nós vamos fazer apenas com o tempo. Certo? Vai mudar só o último lá. Em Sim. vez de tempo, vai ser taxa, né? Eu vou só substituir aqui. No final, ao invés de tempo, nós vamos colocar a taxa. Pronto. Essa é a nossa calculadora, né? Utilizando, nesse caso aqui, o montante. Quando você quiser encontrar o montante, substitui os 3. Quando quiser encontrar a taxa, substitui os outros 3. E assim proceder de maneira análoga para encontrar os demais. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima videoaula.